Começar aqui a nossa gravação. Muito bem, boa noite a todos novamente. Agradecer pela presença da Daisy e de todos. Para quem não é membro da PWN, dar aqui um overview. A PWN é uma associação sem fins lucrativos, associada à PWN Global, que é uma associação a nível mundial, que está presente em mais de 30 países espalhados pelo mundo. Nós, PWN Luanda, somos a primeira representação em África e o foco principal da PWN é o desenvolvimento profissional das mulheres. Entretanto, temos alguns homens como membros, não fazemos distinção de género. No entanto, o nosso foco mesmo está voltado para as mulheres, seu desenvolvimento profissional, pessoal também, principalmente a nível não só técnico, mas a nível das habilidades comportamentais, que é um calcanhar daqueles para as mulheres, no que toca à própria gestão, no que toca primeiramente ao ser mulher e depois à gestão familiar, conciliação com o trabalho. Então, nós, por meio de programas de mentoria, de discussão, eventos online como o webinar de hoje e também eventos presenciais, como é o nosso workshop de modelos de excelência. Então, criamos aqui uma sinergia entre mulheres a nível profissional, networking, de modo a que cada uma possa beber da experiência de outras e, por que não, assim conseguir alcançar posições de liderança, posições de decisão e alavancar, sobretudo, as mulheres aqui da nossa sociedade. Hoje vamos estar com a Daisy Costa, que tem um currículo muito, muito bom. A Daisy, melhor do que ninguém, vai fazer a sua apresentação, mas dar aqui nota que a Daisy é gestora de projetos tecnológicos, trabalha na banca já há algum tempo, tem uma experiência vasta, e a Daisy, como disse, melhor do que ninguém, vai apresentar-se e dar sequência aqui ao nosso webinar. Mais uma vez, muito obrigada a todos e, Daisy, força, está à vontade. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença aqui nesse webinar, em que estarei aqui a falar um bocadinho sobre a transformação digital. Mas, Isabel, eu não consigo partilhar a minha tela ainda. Também estava a falar no mute. Estou já a resolver isso, Daisy. Eu sei que partilhou comigo, mas se tiver aí, deixa-me só colocar-te como anfitriã. E assim já vai poder partilhar. Confirma-me, por favor. Já tem acesso da anfitriã. Mas ainda não consegui. Mas já tem acesso da anfitriã, certo? Sim, aqui recebi uma notificação, mas quando vou partilhar, diz que o anfitrião desativou. Recebi uma notificação de que agora sou anfitriã, mas... Ou então, Isabel, podes partilhar a apresentação. Ok. Enquanto vejo aqui, pode ir apresentando-se, Daisy, e partilhando já aqui alguns pontos referentes ao tema. Correto. Então, Obrigada, eu sou a Daisy Costa, tenho 31 anos, sou formada em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, trabalho na banca há 11 anos, aqui no setor financeiro. Não comecei como gestora de projetos, mas percorri por algumas áreas, essencialmente aqui as áreas de operações e pronto, e nessas áreas fui recolhendo aqui muito conhecimento em termos de processos e procedimentos. Também tenho um MBA em gestão de projetos e atualmente trabalho como gestora de projetos tecnológicos. E hoje o objetivo é falarmos um bocadinho sobre isso, sobre a transformação digital nas empresas e partilharmos aqui também aqui as nossas experiências. Farei aqui uma apresentação do conteúdo com os pontos que achei muito relevantes, como, por exemplo, o conceito da transformação digital,
como é que nós podemos implementar uma estratégia de transformação digital nas instituições, de onde é que nós devemos começar, quais são os fatores de sucesso, quais são os desafios e as oportunidades, e tudo quanto alguns conceitos que também estão junto da transformação digital, como, por exemplo, a inovação, a digitalização. E a ideia é abordarmos todas essas vertentes que constituem, então, a transformação digital nas empresas. Ok. Daisy, diga-me uma coisa, ainda não consegue ter acesso de... Não, Ainda não Isabel, conseguiu. não consigo. Ok, eu vou já fazer isso. Vou já dar aí o devido acesso. Aproveito anunciar aqui aos nossos convidados que nós estamos a preparar, nós para a WN no caso, estamos a preparar o nosso grande primeiro evento anual, um evento de networking, uma conferência na verdade, com diversos temas voltados àquilo que é o nosso foco, que é o nosso objetivo como associação. O evento vai se realizar no dia 25 de novembro, vai se realizar em novembro na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, se não estou em erro, das 10 às 15 horas. Então, visitem as nossas redes sociais. Eu depois no chat também posso partilhar os links das nossas redes sociais e façam as vossas inscrições, compram os ingressos. Estamos a preparar um evento de todo muito focado para as mulheres, como já disse, e acreditamos que vai acrescentar muito valor a quem se juntar a nós. Temos um leque de convidados muito interessante, personalidades de excelência no mercado angolano a nível de profissionais. Então convido a todos a participarem. Daisy, eu vou tentar aqui novamente colocá-la como anfitriã. Entretanto, eu tinha aqui duas Daisys. Está a usar dois dispositivos? Não. Eu sou a Daisy Costa. Talvez Ok. tenhas adicionado a outra Daisy. Ah, ok, está trocado. Quem ficou como anfitriã foi a outra Daisy que também está aqui. Ok. Acho que é isso que aconteceu. Deixa-me só. Agora eu não consigo retomar. Tinha que ser a Daisy a passar o. Exatamente. Ai, Daisy, consegues alterar aqui alterar, para dar devolver-me acesso à minha o acesso da anfitriã. Daisy Cristina? Sim, olha, vou só tentar. Só um minuto. Uhum. Sabe como fazer, Daisy? Eu não sei fazer, mas meu marido está a fazer. Ok. Se abrir o painel dos participantes e for, por exemplo, na Daisy, no user da Daisy ou da PWN Luanda, vai ver uns três pontinhos. Se passar com o mouse, vais ver Olha, uns já está. três. Já? Desde confirma se recebeste o convite. A quem é Sim, que já, associaram? para a mim Ok, mesma. ok. Então já está com a Daisy, pronto. Boa. Pronto. Obrigada à outra Daisy. De Minha nada. Vamos lá. Acho que agora sim.
Pronto. Mais uma vez, obrigada pela vossa disponibilidade. Então, nós vamos abordar aqui a transformação digital. Vou começar aqui com o início mesmo. Como é que começa a transformação nas empresas? De onde é que surge a necessidade das empresas se reinventarem de forma digital e abraçarem essa transição nas suas operações e na forma de servir os clientes? Com o surgimento da tecnologia, acaba por acontecer a mudança no comportamento do consumidor. Então, o principal motivo das empresas repensarem na forma de operar tem a ver com a mudança no comportamento do consumidor. O consumidor sai de uma realidade em que os modelos são pré-definidos, quase sem acessos, tende a aceitar os serviços, os produtos de forma quadrada, podemos assim dizer, da forma que são, sem sai de uma ele começa com uma cultura sai de uma cultura em que a forma em que os serviços e os produtos são apresentados é uma forma muito igual, em massa, e que sem alguma possibilidade de escolha. Então, com o surgimento da tecnologia, esse comportamento, o consumidor passa a ser mais exigente, porque ele tem mais interatividade, ele tem contato direto com as marcas, ele consegue dar feedbacks de forma direta, então ele acaba por ficar mais exigente e as empresas começaram a ver nisso um problema, porque esse tipo de insatisfação que acabou por ser gerado por causa da entrega dos produtos e serviços da forma que eram completamente generalizada e não personalizada, então as empresas começaram a pensar como continuar a fidelizar os seus clientes e como é que vão continuar a vender de forma sustentável, e também olharam para as oportunidades que a tecnologia apresenta, que é a própria possibilidade de redução de custos, a eficiência operacional e novas formas de fazer negócio de acordo com aquilo que são as notas que os clientes vão passando. Afinal, o que é isso de transformação digital? A transformação digital é qualquer mudança radical que ocorra no modelo de negócio de uma empresa que seja viabilizada por tecnologia e cujo impacto seja o aumento da performance. A transformação digital, aqui o que eu estou a tentar referir é que tem muito mais a ver com a mudança do modelo de negócio. É sim viabilizado por tecnologia, mas a transformação em si acontece quando existe um impacto na proposição de valor da empresa, quando ela consegue, às vezes, expandir a sua atividade, o seu core, criar linhas de negócio, quando ela faz mudança de produtos ou serviços, quando ela entra em outros mercados e se propõe a fazer de forma diferenciada usando a tecnologia. Isto é que nós chamamos de transformação digital, quando existe uma mudança radical na forma de operacionalizar, seja em termos de produtos e serviços, em segmentos e inclusive a própria o valor que a empresa considera como um valor agregado. Este é o conceito. Depois, para a implementação da transformação digital, nós temos três principais macro-estratégias digitais. A primeira, que é o foco no cliente, a segunda, que tem a ver aqui com a excelência operacional, e a terceira, que se refere aos novos modelos de negócio. Essa estratégia aqui do foco no cliente é uma estratégia que é mais utilizada no tipo de modelo B2C, em que o foco ou seja, é da porta para fora.
o foco é o cliente. As necessidades, as dúvidas, as questões que o cliente apresenta são mapeadas e depois a empresa recolhe estes dados e vai trabalhar internamente para satisfazer estes consumidores de forma individual, ou seja, é uma estratégia que é da porta para fora, diferente da estratégia de excelência operacional, que já está mais voltada para os modelos de negócio B2B, em que os clientes são outras empresas. Outras empresas, então, a excelência operacional trata da porta para dentro, vê formas de alavancar os seus processos internos usando também a tecnologia. Ou seja, acontece que utiliza de informações dos seus processos internos e métodos, revisa processos e depois trabalha, disponibiliza todas as tecnologias que forem possíveis para depois gerar uma melhoria na entrega da sua cadeia de suprimentos, sempre também com o objetivo de atender o cliente final, mas que é uma empresa, mas tratando de dentro para fora. Depois temos a estratégia dos novos modelos de negócio. Os novos modelos de negócio se aplicam tanto para os modelos B2B como para o B2C, que é o que acabei de referir no ponto anterior, tem a ver aqui com a expansão de produtos, a expansão aqui de linhas de negócio, novas propostas de valor e consegue-se adotar essa estratégia tanto para o modelo B2C e o B2B. Ainda dentro das estratégias, das macroestratégias de transformação digital, nós temos o foco no cliente aqui de forma mais detalhada. O que é que se faz na estratégia de foco no cliente? Se fazem o que se faz é o mapeamento de jornadas, ou seja, o cliente tem vários pontos de contacto com a empresa, vários. E se faz o acompanhamento dessas jornadas em cada ponto de contacto. E depois se identificam pontos críticos. Esses pontos críticos que são identificados são aqueles pontos que influenciam na decisão de compra do próprio cliente. Então, se presta muita atenção nesses pontos e vê em que momento é que os clientes deixam de dar seguimento ou em que têm questões e se trabalha na recolha destes dados todos e se vai melhorando a jornada. Isto sempre no sentido de proporcionar a melhor experiência do cliente com a marca, com a empresa. E depois se trabalha também de forma a que o cliente sinta uma gestão personalizada ou uma jornada também otimizada. E para isso também se utilizam várias tecnologias de user experience. Então, o foco no cliente tem a ver com o mapeamento das jornadas que o cliente utiliza em todos os pontos de contacto que tem com a nossa marca ou com a nossa empresa e se trabalha de forma dedicada para resolver todos os constrangimentos que estejam a inviabilizar a conclusão ou a conclusão do processo que o cliente apresentou a intenção de iniciar. Depois, também temos, passando aqui para o outro ponto, aqui de forma mais detalhada, que tem a ver aqui com a excelência operacional, que é uma outra macroestratégia. Ela, conforme referi, ela é muito focada nos processos internos, mas também sempre viabilizado com tecnologia. Ou seja, acontece uma revisão dos métodos operacionais, sempre com o objetivo de conseguir escalabilidade e expansão. Ou seja, tem que se conseguir internamente
atender a demanda, mas de forma muito eficiente, muito integrada e sempre utilizando aqui a tecnologia. Essa é a estratégia da excelência operacional. Depois, os novos modelos de negócio. Proposição do valor, tem a ver aqui com a alteração ou a expansão do DNA da empresa, ou seja, eu comecei com uma forma de agregar ou entregar um produto ou serviço, mas consigo internamente identificar que tenho uma capacidade de transformar, de criar um outro negócio dentro daquilo que eu já faço. Mas eu utilizo a capacidade interna que eu já tenho, às vezes que pode ser a capacidade tecnológica, a capacidade de relacionamento com os clientes, pode ser a minha infraestrutura, pode ser uma forma de expansão da minha atividade, gerando sempre aqui lucros ou rentabilidade e sustentabilidade para a empresa, mas com a especialidade que eu domino. Essa é a estratégia dos novos modelos de negócio. Temos alguns exemplos, como por exemplo a Amazon, que na sua atividade começou com uma proposta de valor, uma proposta de valor de criação de um marketplace de venda de livros e depois, ao longo do tempo, foi ficando tão boa em aspectos logísticos que já, inclusive, terceiriza esses serviços para outras empresas e também acabou por criar também outras linhas de negócio que, por exemplo, também faz hospedagem de sites para outras empresas. Então, começou com um propósito, ficou tão bom e se especializou de tal forma em determinados pontos da sua jornada que acabou por conseguir criar uma empresa em cima da empresa principal e acabou, inclusive, por conseguir mais rentabilidade nas outras linhas de negócio que criou. Depois, aqui dando seguimento, nós temos sempre aqui um conflito sobre os conceitos de o que é inovação, o que é digitalização e o que é transformação digital. Mas existe aqui uma hierarquia, ou seja, a inovação é é quase como uma competência pessoal, é a capacidade que nós implementamos, é uma competência que nós implementamos aqui nas nossas atividades diárias, de conseguir identificar formas de fazer melhor determinada atividade e incluindo, de certa forma, um valor agregado. E esse valor agregado tem de ser percebido pelo cliente, tem que ser apresentado ao cliente e depois também tem que gerar aqui num produto comprado e tem que acabar por ser um sucesso comercial. Mas aqui não significa que nós fizemos uma mudança brusca no processo ou na forma de vender. Nós apenas estamos a manter o negócio vivo, porque o produto está a ser apresentado, está a ser melhorado todos os dias um bocado e o cliente cada vez vai ficando mais fiel porque sente que a empresa está sempre em movimento e em busca daquilo que é o melhor para proporcionar certa satisfação naquilo que tem sido a sua experiência. Depois temos aqui a digitalização. A digitalização ela tem o objetivo de cumprir um objetivo um resultado específico. Ou seja, nós também não fazemos uma mudança radical no modelo de negócio, mas implementamos alguma tecnologia que permita que o processo se torne mais eficiente. Ou seja, eu aumento a minha eficiência, posso reduzir custos por meio da tecnologia e tenho um resultado
específico sem mudanças significativas no modelo de negócio. Por exemplo, se eu utilizo um chatbot implemento um chatbot na minha instituição para responder a perguntas frequentes dos utilizadores, eu estou a tornar o processo mais ágil. E depois temos aqui a própria transformação digital, que dentro da transformação digital nós encontramos a inovação, a digitalização e a mudança radical que acontece na própria empresa, que, repetindo, tem a ver aqui com eu utilizar uma capacidade que eu tenho instalada e expandir essa capacidade para que consiga criar novas linhas de negócio, ou novas empresas, ou novos produtos. Depois eu defino se quero usar a minha marca, a minha infraestrutura, a minha capacidade de relacionamento com os clientes, o meu conhecimento, o que for de acordo com aquilo que é a minha atividade. Agora, acabo aqui por mencionar alguns fatores de sucesso para a transformação digital. E aqui vou começar com a visão do negócio de médio e longo prazo. Quando nós queremos implementar uma estratégia de transformação digital, nós temos que saber onde é que nós estamos. É o primeiro ponto. E temos que saber também onde é que nós queremos chegar. E depois utilizamos os indicadores, os KPIs, os indicadores para podermos fazer esse acompanhamento, e depois os OKRs, que tem a ver aqui com quais seriam os resultados chaves para podermos então obter nessa visão do nosso negócio a médio ou a longo prazo. O segundo ponto que nós devemos nos questionar quando nós queremos também implementar a transformação digital é saber qual é o nosso nível de maturidade digital, é saber se nós já fizemos alguma coisa, por onde é que nós vamos começar e qual é o passo digital também que está ao nosso alcance, porque às vezes nós olhamos para o mercado e somos demasiadamente ambiciosos, mas esquecemos que às vezes quem já implementou e está num grau extremamente elevado de transformação já percorreu aí uma jornada e tem uma série de lições aprendidas. Então aqui a recomendação é que se dê o próximo passo, aquilo que está ao nosso alcance para iniciar então essa jornada de transformação. Depois, o outro ponto é qual é a macroestratégia a adotar. A macroestratégia tem a ver com aquelas três que acabei de referir, que era o foco no cliente. Vamos saber de acordo ao nosso setor. Foco no cliente normalmente é para os setores, o setor bancário, nas companhias aéreas, o setor hoteleiro, e depois vemos das três se é a excelência operacional que nós queremos dinamizar, se é o foco no cliente ou se é mesmo uma mudança radical no modelo de negócio. É mais o que se considera é que quando se faz uma mudança radical no modelo de negócio é quem está mal e péssimo, porque as empresas, o momento ideal para se começar o processo de transformação é quando está tudo bem, quando as coisas, os números são bons, e esse é o momento ideal de ir vendo quais são as próximas etapas do negócio. Agora, quem muda de forma radical é porque às vezes já está numa situação crítica e se não abraçar a mudança radical pode inclusive deixar de existir no mercado. Depois temos aqui a outra questão: quem vai liderar o processo de transformação digital? Quem tem de liderar o processo de transformação digital é quem define as estratégias para o negócio, ou seja, todo o board da instituição tem de liderar essa iniciativa, não pode ser apenas um ou dois líderes ou apenas um membro do board.
todos têm de abraçar, porque quem define as estratégias do negócio é a cúpula do negócio. Então, como isto de transformação digital está muito relacionado com tecnologia, os executivos quase sempre que consideraram a questão tecnológica uma questão secundária, uma questão assim do meio, mas hoje em dia a tecnologia já faz parte da estratégia do negócio, então ela anda de mãos dadas com as principais linhas do negócio, com a equipa comercial e com a equipa de marketing. Então, a liderança do processo de transformação digital tem de ser abraçada pela mais alta camada de liderança das instituições e por todos. Depois, tem aqui a questão da cultura e do mindset. Este é um ponto muito crítico na transformação, porque a cultura influencia em tudo. Nós precisamos de ter estabelecido o que é que nós somos como identidade e fazer com que isso seja transversal a todos que trabalham na instituição, porque os princípios têm que ficar claros. Eu penso que a Daisy está aqui com algum tema com a internet, ou não sei se sou eu. Poderiam, por favor, dar-me um feedback, pelo menos assim, saberia. Ok, então deve ser mesmo do lado da Daisy, certo? Alguém pode responder-me, por favor? Está mesmo preso o vídeo dela. Sim, sim, sim. Obrigada, Ziquina. Ok, acho que a Daisy já retoma aqui a nossa sala. Deixa-me só ver se partilhou aqui alguma notificação. Entretanto, aproveito aqui para reforçar que se alguém tiver alguma questão, poderá levantar a mão aqui mesmo na aplicação e ordenadamente a Daisy com certeza vai esclarecer todas as questões que tivermos. Ou então, quem não puder ligar o áudio, visto que estamos no horário um bocadinho, um pouco desafiante para algumas pessoas, pode colocar as suas questões também aqui pelo chat. E eu vou auxiliar a Daisy na obtenção da resposta a essa pessoa. Só validar aqui novamente. Se a Daisy consegue retomar. Recebi a nota da Daisy que ficou sem conexão, infelizmente. Acho que já aconteceu nesses últimos dias. A qualquer um de nós já aconteceu algo parecido, mesmo em termos de ligação do telefone ou de voz ou dados. As nossas comunicações, infelizmente, mas a nível do ar, sim, das melhores. Não tem mesmo estado das melhores. Mas a Daisy já se volta a juntar a nós. Apelava aqui a paciência de todos. E já agora podem começar a pensar nas suas questões.
Pronto, já temos aqui a Deise de volta. Olá, E Deise, novamente. Olá, peço desculpas, eu fiquei aqui sem internet, Isabel. Podes voltar a dar-me acesso como anfitriã para poder dar seguimento aqui ao Posso sim, compartilhamento com da tela. certeza. Uhum. Já passei-lhe o acesso, Deise. Pode confirmar, por favor? Ok, estou aqui. Eu não consigo fazer a partilha, Isabel. Diga-me uma coisa, Deise. Tínhamos ainda muitos slides Não, para partilhar? não, Então, não. então acredito que podemos seguir. Às vezes a tecnologia, infelizmente, Não, mas dá-nos queria cria-nos esses ir aqui. constrangimentos. Mas não conseguiste abrir no teu computador para poder fechar ali. Não consigo ter. Então, tira-me o acesso e volta a conceder, faz favor, porque a opção aqui de partilha não aparece. Ok, vamos só validar aqui. Eu saio e volto a entrar. A Deise está como host, está como anfitriã nesse momento. Pois. Pois, mas aqui não tem a opção de partilha da tela, infelizmente. Pronto, então, como é que fazemos? Pronto, vou seguir aqui o raciocínio que eu tenho o documento aqui aberto. Ok. Enquanto isso, Pronto, então, vou tentar seguir aqui algum ver pronto, aqui então, alguma solução. Uhum. certo, então nós estávamos, acho que o último ponto que ouviram era o do quem vai liderar a, a transformação digital. Esse conseguiram ouvir? Conseguimos, Sim, conseguimos sim, Deise. Depois, então então caiu no ponto da cultura e do mindset, correto? com certeza. Pronto, então eu referia que a cultura é uma Sim. questão muito importante, que parece ser um tema simples, mas que é de complexidade elevada em processos de transformação. Tem de se abraçar essa causa de digitalização e tem que se garantir então que todos que constituem essas iniciativas estão dentro, abraçaram, porque até vou utilizar um exemplo aqui de Nassim Taleb para ilustrar que as pequenas concessões depois causam pequenas concessões, ou seja, quando se cede ou se abre mão de algum aspecto da cultura, depois como é que a situação acaba por ficar incontornável, que tem a ver aqui com o exemplo que ele utilizou das minorias intolerantes. E utilizou o exemplo aqui do Natal em que tinha carne para todos, tinha vegetais, mas eram 10 membros que estavam da família que estavam na sala, mas tinha um membro que era vegetariano e nem podia sequer sentir o cheiro de carne. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que toda a carne do Natal
e o peixe foram retirados da mesa, porque toda a gente que também come carne também come vegetais. Então todo mundo abriu mão da carne e do peixe porque tinha uma pessoa que não tolerava sequer o cheiro da carne e do peixe. Ou seja, era só uma Daisy, pessoa, sim. desculpa interromper. Podes devolver-me o acesso da anfitriã? Vou aqui tentar partilhar a tela. Acho que com a ilustração teríamos aqui uma explanação mais Pois, rica. Devolva-me só o acesso. pois aqui eu estou com uma visualização diferente, Isabela, eu nem consigo. Ah, pronto, já apareceu. Eu partilho. Já consegue Daqui a uma, partilhar, boa. já consigo. Pronto, mas estava aqui nesse slide da cultura e a dar o exemplo de que uma pessoa que era vegetariana e nem conseguia sequer sentir o cheiro da carne, fez com que outras 9 abrissem mão de gostarem aquilo que era o normal de um Natal. Então, quando se cede, essa minoria intolerante que parece insignificante pode tomar conta da situação e depois o que acontece é que acontece um momento que as, as, os problemas ficam incontornáveis. Então, um problema que não deveria existir em determinadas etapas de transformação da jornada das instituições é um problema que também tem que se resolver. Então, o foco que deveria estar num ponto acaba por ter de se resolver dois temas que são muito complexos, porque a cultura tem muito a ver com a forma que se tratam os clientes, o DNA da empresa, então isso tudo tem que ficar muito claro para todos. Dando aqui seguimento, conseguem ver o slide? Conseguem, não? Pronto, depois aqui um dos últimos pontos que tem a ver aqui com os principais desafios da transformação tem a ver aqui com a liderança do processo. Ou seja, os executivos ainda não perceberam, não é, que a tecnologia é uma questão crítica e tem que acompanhar as decisões de negócio. Ela já faz parte daquilo que são as estratégias definidas e todos os executivos que não perceberem um bocadinho da importância da tecnologia não vão conseguir implementar um planeamento estratégico de transformação digital eficiente e ficam partes por se integrar naquilo que são os objetivos do negócio. Depois também temos aqui a cultura e mindset, que já referi, já dei aqui alguns exemplos, e que em muitas instituições que conseguiram fazer a transformação de uma forma bastante eficiente, todas as áreas ou as direções da empresa, elas não são denominadas como áreas de suporte, áreas de, por exemplo, auditoria e compliance. Todas as áreas são áreas de negócio. Isso no sentido de incutir na mentalidade dos profissionais que todos têm que estar focados no cliente, no sentido de diminuir os atritos que existem internamente e que acabam por constranger o cliente, porque quando as direções estão sempre a divergir entre si e na visão e estão focados na sua especialidade sem conseguirem pensar um bocadinho mais além para encontrar uma situação confortável para os dois lados, para o cliente e para a instituição, no sentido de mitigação de riscos, então nós temos, quando não se consegue, quando existem essa divergência, nós temos o cliente severamente impactado, e isso acontece bastante. Então, a visão de muitas instituições que já fizeram um processo efetivo de transformação, elas consideram todas as áreas da instituição como áreas
de negócio, com foco sempre no cliente final, não em clientes internos e não em outras especialidades diferentes daquilo que é o objetivo da estratégia implementada naquele momento. Depois também tem a questão da inabilidade de retenção de talentos dessa nova geração Z, não é? Que faz com que a rotatividade nas empresas seja mais alta, porque as expectativas dessa nova geração em relação aos tempos passados são bastante diferentes. Hoje, se quer um ambiente de trabalho mais favorável, se quer clareza, se quer tem que se conseguir gerar identificação com os princípios da instituição e quando não se consegue incutir isso, quase que estamos a perder sempre quadros e acontece essa rotatividade que dificulta severamente o processo de transformação, porque são pessoas que integraram e conhecem o DNA dos projetos, mas depois que ao longo da jornada vão deixando espaços vazios que depois têm que ser resolvidos de várias formas que impactam severamente aqui em atrasos e muitos outros aspectos aqui, inclusive até de custos. Então, aqui a cultura e mindset também precisam de ser muito bem alinhados. Depois, a própria escassez de mão de obra técnica, porque hoje em dia essas novas profissões que nós temos de analistas de dados, analistas de negócio, cientistas de dados, copywriting, um monte de novas profissões que agora surgem, em que a velocidade de capacitação não consegue acompanhar a demanda que é requerida pelas empresas. Então, essa escassez de mão de obra técnica também tem sempre um impacto severo. Às vezes se paga muito mais caro por uma competência que às vezes deixamos de ter internamente. E também as questões de cibersegurança, como temos aqui a questão de termos vários canais de contacto com a marca ou com a empresa, então temos que garantir sempre aqui a segurança dos dados e a cibersegurança aqui tem um impacto também muito relevante naquilo que são os pontos de mitigação aqui de riscos na proteção dos dados dos clientes. Depois, por fim, aqui no ponto das oportunidades, era mais para referir a minha experiência em gestão aqui de projetos e dizer que é muito interessante nós ingressarmos nessa carreira, porque, e principalmente quando nós trabalhamos com processos de inovação, digitalização e transformação, porque começamos a ter uma visão transversal do negócio, integrada, conseguimos propor soluções de acordo com aquilo que é o nosso conhecimento e o trabalho que vamos fazendo ao longo do tempo, e os profissionais acabam por ser profissionais muito, digamos que, capacitados e que conseguem trabalhar em vários setores, que não precisa de ser só uma forma, como é que se diz, o profissional de gestão de projetos consegue dar seguimento a várias necessidades, porque todos os projetos são diferentes e então essa carreira acaba por ser uma vantagem competitiva para todos que decidam abraçá-la. Eram essas as minhas notas em relação à transformação digital. Espero que todos tenham gostado e estou aberta aqui a questões e desculpem-me aqui esse impasse aqui da conexão. Obrigada, Deise. E é natural, acontece realmente. A tecnologia, como estava a dizer, muitas vezes deixa-nos aqui, cria-nos aqui alguns embaraços, não é? Alguns constrangimentos e ultimamente
por acaso também a rede não tem estado muito boa, não sei, assim, verdadeiramente por que motivos, entretanto, as ligações não têm mesmo estado não têm mesmo estado muito boas, mas foi realmente, Deise, agradecer aqui pela explanação, foi realmente toda esclarecedora, sobretudo no que toca à desmistificação real de que a transformação digital não está simples e unicamente ligada à tecnologia. O digital muitas vezes leva-nos por esse caminho, entretanto conseguimos perceber que é muito mais abrangente e é muito mais aplicável a qualquer área, a qualquer setor, qualquer negócio, e que realmente acrescenta valor ao negócio, melhora a experiência do cliente e todos aqueles empreendedores, empresários, ou mesmo gestores, líderes de equipas, deveriam sim abraçar essa iniciativa de transformação digital. Estamos aqui, a Deise tem aqui, estamos já no limite do nosso tempo, mas acredito que ainda conseguimos responder aqui a 2 a 3 questões no máximo. Pedi a quem tiver alguma questão que levanta a mão e a Deise com certeza vai apoiar. Temos já aqui o José Vasco, se não tem erro, com mão levantada. Está à vontade, José. Boa noite a todos. E muito obrigado, Deise, por simplificar a transformação digital e pela apresentação e excelente conteúdo. Eu tenho uma questão, talvez pessoal, talvez profissional, em relação à escassez de mão de obra técnica. Na tua opinião, qual seria a tua abordagem para reduzir a escassez de mão de obra técnica? Ok, conseguem? Obrigada, José. Conseguem ouvir-me? Conseguem? Perfeitamente. Ok, Sim. pronto. Então, o que é que nós podemos fazer para reduzir a escassez de mão de obra técnica e até inclusive já se tem implementado em muitas instituições? Mas às vezes fica um bocadinho mais caro, não é? Hoje em dia, com o trabalho remoto, é possível nós termos acesso a profissionais em várias partes do mundo. E é uma forma que as empresas também têm utilizado, ou seja, a contratação de quadros estrangeiros que trabalham conosco, mas de forma remota, e é uma forma que se tem para resolver essa situação. E depois, o que nós podemos fazer para diminuir a falta de capacitação técnica, as próprias empresas têm que passar a investir também naquilo, nos seus quadros, e também os próprios quadros também têm de ser autodidatas, no sentido de procurarem converter as suas profissões para aquilo que tem sido a demanda do mercado e deixarem algumas profissões convencionais que não têm tanta, como é que se diz, saída em termos tem dificuldade da própria integração no próprio mercado e também, ou seja, eu vou fazer um curso que tem muito no mercado, depois tenho uma dificuldade de integrar por causa da concorrência, então eu vou tentar me profissionalizar naquilo que são as novas tendências do mercado. E esses cursos quase que não demoram assim tanto tempo, tem 2, 3 anos, é uma pós-graduação e vamos adquirindo essas competências. Então, é um trabalho a ser feito dos dois lados, das instituições que podem apostar na formação dos seus quadros
e dos quadros, que também por uma questão de sobrevivência, porque as profissões estão todas a ser alteradas, elas não estão a deixar de existir, elas estão a ser convertidas para outras formas, e nós temos que reconhecer as nossas debilidades, porque todo mundo que trabalha sabe quando precisa de alguma competência a mais. Então temos que ir buscá-las de forma também autodidata, porque a internet também permite isso e temos muita flexibilidade hoje em dia de ter acesso a informações que antigamente era quase impossível se adquirir. São essas, essa a minha resposta, José. Obrigada, Fantástico, muito Deise. obrigado. Obrigada, José, também pela questão. Luís, esteja à vontade. Luís Gomes. Obrigado, boa noite, Deise. Muito obrigado aqui pela excelente apresentação. Pontos bastante pertinentes. Tenho apenas uma questão. Tendo em conta a vasta experiência que tem em transformar processos digitais em inclusão financeira, eu perguntaria quais os desafios que tem enfrentado ao longo da sua carreira profissional na adaptação de processos digitais face à dificuldade de entendimento financeiro, ou seja, a fraca literacia financeira e a própria inclusão financeira, e também associado ao vasto, eu não diria vasto, mas diria o custo inerente ao próprio investimento em infraestrutura tecnológica. Obrigado, Deise. Correto. Então, no nosso contexto e em termos de desafios que encontramos na gestão desses projetos de inclusão financeira, pronto, tem a ver mesmo com alguma debilidade que existe no levantamento de requisitos daquilo que é a necessidade a ser implementada, ou seja, nós recolhemos uma parte, construímos, mas depois somos confrontados com questões de legislação, questões de procedimentos que inviabilizam, às vezes, alguma dinâmica ou agilidade na implementação dessas melhorias para o setor aqui, essas questões de inclusão financeira. Então, também as próprias questões tecnológicas, esse desafio que nós temos de conseguir adequar as ferramentas que existem à nossa realidade, também tem sido um trabalho árduo, porque nós, como de certa forma, estamos um bocadinho atrás daquilo que são os contextos internacionais. Então, muitas tecnologias já estão prontas para soluções para operarem de uma forma a partir de um determinado nível. E às vezes a própria adequação dessas tecnologias, aquilo que é a nossa realidade, também é um desafio que enfrentamos. E há outro aspecto também que dificulta ao longo destes anos aqui em gestão de projetos a implementação destes processos aqui de inclusão financeira, pronto, tem a ver com o próprio acompanhamento dos processos pós-implementação. Ou seja, trabalha-se tanto, se implementa, mas depois o monitoramento e acaba por não ser assim tão efetivo, por também falta de especialistas que entendam aqui como é que está a acontecer aqui a performance do produto que nós lançamos, e depois não se consegue fazer aquela relação para se aferir se aquilo foi ou não foi rentável, porque os números são enviesados, porque falta mesmo essa especialidade de se conseguir aferir-se o investimento que foi feito
dentro do período que se está a operar, realmente está a resultar, ou se tem que se esperar, qual é a projeção que foi feita para isto. Então, são esses aspectos, mas que, de certa forma, nos tornam profissionais mais capacitados, não é? Porque estes desafios que enfrentamos também são ultrapassados, demoram às vezes mais tempo, mas é a maturidade profissional que adquirimos, só que somos poucos profissionais e temos que conseguir captar mais competências para conseguir atender essas questões, Luís. Não sei se consegui satisfazer. Com certeza, com certeza. Bastante clara a resposta. Muito obrigado. Obrigada, Luísa. Obrigada, Deise, pelas respostas. Pergunto se alguém tem mais alguma questão, algum contributo, algum comentário a fazer aqui no âmbito da apresentação da Deise e da abordagem desse tema que é muito pertinente. Já agora, Deise, queria parabenizá-la pela iniciativa e pelo posicionamento também. Não é comum, pelo menos no nosso meio, no nosso contexto, ter mulheres a falarem com propriedade a nível tecnológico, a nível de gestão de projetos. Esse é um caminho, está muito alinhada com o propósito da PWN, pois é, está muito alinhada com o propósito da PWN, que é justamente esse, colocar as mulheres elevar as mulheres, colocá-las em posicionamentos outrora maioritariamente ocupados por homens e mostrar que sim, é possível. Não tem nada a ver com o tal do empoderamento e nem com a interpretação do empoderamento, né, que se faz atualmente, nem com o feminismo, mas sim elevar aqui as mulheres a nível profissional e por que não no setor tecnológico. E por que não a nível tecnológico? Muitos parabéns, Daisy, é uma iniciativa Obrigada. muito interessante, tocou aqui em pontos muito pertinentes. Um deles está relacionado com os desafios, a resistência à mudança da liderança até as funções mais inferiores. A cultura, o mindset, nós não temos mindset de... Nós não temos mindset voltado para a transformação digital e acredito que esteja relacionado mesmo a essa ingenuidade, né? A esse desconhecimento do verdadeiro conceito da transformação digital e do poder da transformação digital para a melhoria do negócio. A escassez de mão de obra também é um ponto muito relevante e achei de todo pertinente quando falou sobre o comodismo, né? As pessoas, principalmente no âmbito profissional, estamos muito com a ideia de que há escassez, as profissões estão a acabar e tudo mais, mas não, a Deise usou uma expressão que tem tudo a ver verdadeiramente com o contexto, que é as profissões estão a mudar, estão a evoluir, e se não evoluirmos e se não seguirmos esse ritmo de evolução, vamos realmente ficar para trás. Bem, não sei se alguém tem mais alguma questão. Não temos nenhuma manifestação. Desde mais uma vez agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter partilhado aqui da sua experiência, ter partilhado aqui os conceitos. Com certeza, todos os participantes de hoje, desta sessão, não serão os mesmos. A sua visão para a transformação digital mudou completamente e com certeza vamos todos pesquisar mais, olhar mais para aquilo que é a transformação digital e, quiçá, tomar a iniciativa de aplicar no trabalho, na sua vida profissional, num contexto geral. Deise, muito obrigada. Partilhei com todos aqui no chat o site da PWN, convido a todos a visitarem as nossas redes sociais,
de referir novamente que estamos a preparar o nosso primeiro evento, na verdade, e contamos com todos. Juntem-se a nós, sejam membros da PWN, já agora estender aqui o convite a todos. E muito obrigada, Daisy. Olha, obrigada aqui à PWN pelo vosso convite. Identifico-me aqui com essa causa, sem feminismo, sem empoderamento mal interpretado. Mas verdadeiramente aqui é o empoderamento, mas com capacidades que nós temos e de gerir, apesar das nossas várias outras responsabilidades, mas continuarmos a ser ótimas profissionais e a buscar pelo nosso melhor por meio das nossas capacidades cognitivas. Então, obrigada também a todos os presentes. Isabel, para teres noção aqui, então, aqui a minha rede, amigos, colegas, aqui a minha família, estou a ver aqui até minha mãe. Muito bom Ela tá, mesmo. O tá apoio familiar é muito importante. Sim, então, obrigada a todos por esse apoio, pela força que dão diariamente. PWN, estou com vocês e temos muito pela frente e em próximas oportunidades para continuarmos a falar aqui de disrupção e eu estarei sempre disponível. Obrigada a todos pelas questões, José, Luís, e pronto, é tudo do meu lado. Muito Agradecer aqui a obrigada. Sofia e a Isabela, a Ana, pelo contato comigo. Obrigada. Ok. Muito obrigada, Daisy. E só para responder aqui à questão do... Alguém fez uma questão, acho que foi mesmo o José, quando será o próximo webinar da PWN? Está agendado o próximo webinar, já agora convidar a todos a participarem também, no próximo dia 28 de setembro, do mês em curso, e podem visitar as nossas redes sociais, acompanhem, nós partilhamos sempre a nossa agenda e também os eventos, os e-flyers dos eventos que vamos realizar. Temos um webinar no dia 28 e no dia 15, na próxima semana, de Excelência, que é um evento, workshop presencial, que é realizado no Launchpad, na Vila Dice. Muito obrigada a todos. Ok, olha, Isabel, antes de terminar, eu queria pedir a todos quem puder ligar a câmera para fazermos uma foto. Por favor. É legítimo, é legítimo dele. Não vamos só sair nós as duas. Exatamente. Quem puder ligar a câmera, agora. ligue, por favor. Nem que for para mostrar aí a mão. Pronto, José ligou. Obrigada, José. Tá duro, mas pronto, vou fazer a foto assim mesmo. É um print. Obrigada, Henriqueta. Obrigada, Cleo. Então, Tem que mais. fazer cara de foto. Boa noite. Desde eu estou com dificuldades em ligar a câmara. Pronto, não tem problema. Quem não puder é tranquilo, porque o horário Sim. também não é, principalmente para as mulheres. Pronto. Ok. Obrigada, então. Só mesmo a título de finalização, como é da praxe, nós pedimos assim rapidamente ao nosso orador que partilhe uma frase, uma expressão, alguma filosofia de vida que possam deixar aqui como reflexão. Pode ter ou não a ver com o tema, mas agora como o tema foi tão pertinente, talvez tenha algum ponto aqui a partilhar conosco. Que nos deixe como reflexão para o futuro, né? O pós-sessão do webinar sobre transformação digital com Deise Costa. Olha, como estou aqui ainda um bocadinho emocionada e tenho aqui um especialista nisso, eu vou pedir ao Luís para partilhar uma frase, porque ele é muito bom nisso. Luís Gomes, ajuda-me aqui a fazer uma reflexão interessante, por favor. Luís, estamos ouvindo.
Na verdade, está aí com o microfone desligado. É. Está com o microfone desligado, Luís, não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir, Luís. Com os microfones. Esta vez se já me conseguem ouvir. Já, perfeitamente. Já. Ok. Muito obrigado. A Daisy conseguiu apanhar-me aqui desprevenido. Não tenho propriamente uma frase de reflexão, mas aqui é o ponto que a Daisy sublinhou, nada a ver com o empoderamento feminino. Eu diria que eu penso de forma contrária, não é? No sentido de que as mulheres são os maiores vetores de desenvolvimento, não é? E nós, homens, eu pessoalmente, se tenho o nível de entendimento e de conhecimento que tenho, graças ao facto de a minha mãe ter ido à escola, ter tido o nível de escolaridade que teve e lutou para que eu pudesse atingir o nível que tenho hoje. Pouco, né? Mas algum que me permite exercer uma atividade profissional. Então, eu agradeço esta iniciativa, né, da PWN e também aqui a excelente escolha da Daisy Malamba, que tem sido uma excelente camarada aqui nas atividades inerentes à gestão de projetos, né? E que continuem a investir nas mulheres, porque diz muito, não é, que quem ajuda uma mulher ajuda uma família, né? E garante o desenvolvimento de uma geração. Obrigado aqui pelo momento. Obrigado. Muito obrigada, Obrigada. Luís. Muito obrigada, sabe as palavras. Não por ser mulher, mas realmente. Muito obrigada a todos pela presença. Gratidão é a palavra de ordem aqui desta sessão. Obrigada, Daisy, pela disponibilidade de ter aceito o convite. Desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso. Obrigada. Obrigada. Boa Boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Vou ser a última a sair, porque eu é que convidei. Então, Nelson, obrigada. De nada, amiga. Bom trabalho. Obrigada. Né? Dani, tchau, tchau.